E aí, meu pessoal, boa tarde a todos. Eu sou André Namun, vulgo Alex Ribeiro. Nós vamos falar de nomes e disso aqui, né? Então, onde aparece pela primeira vez na criação a configuração disso que a gente chama de cérebro e o design humano, da onde ele vem. Perceba que isso aqui é algo fechado dentro de um todo. Isso aqui não representa o todo, ele se lacrou. O problema é que esse aqui tem esse aqui, nesse aqui e esse aqui, nesse aqui, como a gente vê aqui. O que surgiu aqui? Dualidade. O primeiro protótipo de um cérebro bicameral. Enquanto o todo é radiata. Apenas um único propósito, que é ser. Perfeição, calmaria. Mas quando um dos pontos monádicos que surgem no próprio vácuo quântico se mover, cria acidentes, atritos, em que tudo que atrita fica fechado, isolado do todo. O camarada que se trancou aqui, ele planta sonhos aqui. Esse é o mundo tamásico, o mundo físico e o mundo anímico, desdobrado em dois. Aqui vemos a divisão no Yin Yang, exatamente como está disposto o nosso cérebro. A parte da razão e da emoção. Mas, tendo essas duas coisas, né, vamos dizer, coabitando, né, transando entre eles, o que se vê aqui, nesse mundo tamásico, que tem aqui? A fé. Tanto que muitas entidades que estão aqui, que não conseguem ter corpo físico, porque não conseguem ser como esse aqui, que cria espírito para animar qualquer coisa, sendo fantasmas, eles ocupam o que no plano físico? Eles buscam templos, estátuas. Às vezes até fenômenos físicos acontecem porque eles não têm como ter morada fixa ou morada estrutural que os identifique. Porque eles são deuses, deuses. Eles têm identidade, divindade, divisão da deidade. E deidade é aquilo que não tem identidade, que está aqui. Aqui opera a deidade, aqui é a divindade. Então, para você se localizar quando você está buscando por Deus, Deus aonde? A não ser que seja um interno, porque o interno, ele é, no universo, o verso do uno. Só o homem consegue sair disso aqui. Quem criou isso aqui não sai daqui. Está preso pela sua própria prisão, né? Cavou o buraco e enterrou a si mesmo. Mas que rosto teríamos se não fôssemos filhos de alguém? Por exemplo, você é filho do seu papai e sua mamãe, você tem traços fisionômicos dos seus pais. Mas, se você não tivesse paternidade, você teria qual rosto? Qual cara? Cara de quê? Por exemplo, o incriado tem cara de que se ele não foi criado por nada, ele não nasceu, portanto não morre. Então, a identidade dele é neutra, por isso que é deidade, não há identidade. É autocriado. Agora aqui sim, as criaturas têm rostos, têm formas, como por exemplo o cérebro. Veja que o cérebro, o nosso cérebro nunca vê a luz, é o mesmo que isso aqui, como se fosse a placa craniana dessa invenção. Falha. Dicotomia. Essas duas coisas interagem e confundem umas às outras. E o que entra aqui de impressão,
né, vamos dizer, de criptografia mental, e também podemos chamar de reload, que você passa a impressão daqui e fica preso aqui e joga para cá de novo. Veja aqui, a forma física, porque eles não têm uma forma definida. Mas eles que deram tudo isso que é dual na gente. E que atrapalha o único que está oculto nessa criação fake. 2 olhos, 2 lados, 2 sexos, muitas raças, o que divide ainda mais aquilo que já foi dividido daqui. E por que você não consegue daqui pular direto para cá? Porque esses aqui, veja o azul da devoção, esse aqui é o vermelho, né, do impulso, o tamas e rajas. Esse aqui planta sonhos nesse aqui, e esse aqui devolve com impressões de prazer ou desconforto para esses aqui. E fica esse joguinho dentro desse crânio fechado, dessa estrutura intransponível. Você só sai daqui quando você não ter nenhuma identidade para poder ter afinidade com isso aqui. Você está aqui com os pais que têm, porque você tem afinidade do que eles pensam e o que eles fazem ou sentem. Então, na verdade, você não tem uma família fixa. Você tem exatamente o que é de pior em você lhe acompanhando o tempo inteiro. É você e ao quadrado. Mas, agora, vamos pegar outro exemplo. Quem são os pais dos minerais? Por exemplo, se você ver uma pedra, o corte aqui, isso aqui tem a carinha do pai elemental do reino mineral. Uma planta, ela tem a configuração raística, né, de raios, da primeira vez que a energia se expandiu. Por isso que a planta vai para cima. O animal é a primeira vez que é preciso estabelecer, dar estabilidade a esse reino mineral que ficou para trás. E poder também fazer o processamento do reino vegetal. As raízes se tornaram patas. Só que o que acontece? Como hoje em dia a gente corta o rabinho do bicho sabendo, achando que é chique, que é da moda, que é moderno. Exatamente o rabinho que é a utilidade do animal para o holos, para a energia telúrgica da terra. E o homem se ergue e se liberta de tudo isso. O homem fica longe, com a sua psique longe do chão, mas não consegue sair daqui. Por quê? Porque esses seres aqui, que já estão doentes, você precisa ver como é ter um contato presencial com esses seres que antes eram belos, né, chamados de anjos. Até eu vou falar de um osso específico nas costas do ser humano. O ser humano, ele acredita em anjos, ele se devota, mas tem um compartimento ósseo que não é proteção dos pulmões. Tanto é que ele não abarca toda a dimensão dos pulmões. E está ali. Então, se você acredita em anjos, aí está você, que é um anjo sem asa. Né? Da mesma forma que a gente faz com os pets. A gente corta o rabinho para não funcionar a troca telúrgica. E nós simplesmente fomos podados. Então imagina, anjo já é um conceito inferior. Já são eles, anjos doentes, que só implantam sonhos. O próprio Morfeu, que aí é gnose, faz e aclama, convoque Morfeu para, né, lhe trazer respostas em sonhos. Eles não trazem respostas em sonhos. Eles trazem sonhos. E mais sonhos. Por isso que você sonha aqui, sonha com a bolsa, sonha com o homão, com o mulherão. Sonha em ter saúde, longa vida. E aonde fica a longa vida?
Como eles não podem ter a longa vida desses aqui, eles perderam, caíram na criação, eles precisam desses aqui, eles precisam de sangue, eles precisam de devoção, eles precisam de culto, de energia psíquica, para que eles pelo menos mantenham o seu universo. Mas o que acontece? Como eles estão morrendo, as mínguas, né, muito mais atrasado que nós, porque o plano físico dura muito menos, o que acontece? Aqui é o símbolo da cruz. As coisas se cruzam e eles estão tentando de qualquer forma invadir esse mundo para ver se consegue material para um dia eles ter corpos e evoluir e sair daqui. Por isso que você vê esses monte de fenômenos e um monte de rebuliço, né, de fofocas sobre, né, que viram esse dia, por exemplo, aconteceu em pleno shopping. 3 criaturas ou 4 se materializaram e pum, desapareceram. Eles estão tentando fazer essa investida. E isso é arriscado para nós. A ponto de sermos varridos, sermos empurrados daqui e não ter mais lugar para nós. Porque o dia que acabar tudo isso aqui e nós não tivermos consonância com isso aqui fora, não teremos lugar para nós. O que será? Pense aí. Paz reverencial a todos.